Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Café com Ações, isso mesmo, nosso novo canal. Um brinde a todos vocês que estão aqui nos acompanhando. O Café com Ações, ele nasceu dentro do nosso canal Viver de Renda, com a ideia de mostrar para vocês como eu faço para me manter, de certa forma, isolado desse excesso de ruído que a gente vê nas redes sociais, na internet, na mídia em geral, com muito conteúdo, muita informação, e aí a gente precisa aprender a ser seletivo, separar o joio do trigo. Não adianta a gente querer ficar com muita notícia, com muita informação, até porque muita coisa é desencontrada, muita coisa sem muita substância, vamos dizer assim, informações às vezes tendenciosas, informações erradas, e aí é uma poluição, é um verdadeiro ruído que a gente ouve diariamente nos meios de comunicação, nas redes sociais, e é preciso, de certa forma, manter uma distância disso tudo. E aí a gente precisa ir treinando a nossa mente, os nossos olhos, para sermos seletivos, separar o joio do trigo, né? Então, a ideia do Café com Ações surgiu dentro do Viver de Renda com essa finalidade. Eu tinha imaginado que o programa, essa ideia do Café com Ações seria algo de um período curto, só que depois comecei a ter muitos retornos de vocês, de que a coisa estava valendo a pena, que estava sendo interessante, e aí eu comecei a pensar no final do ano de que era a hora vamos dizer assim, do canal surgir, né? De sair de dentro do Viver de Renda, o Café com Ações, e ele ganhar uma vida própria. E é o que está acontecendo. Hoje é o nosso primeiro dia do Café com Ações no seu canal. E por que essa separação? Exatamente porque a ideia é que a gente possa ter um número maior de vídeos. A gente então vai fazer agora o Café com Ações de terça a sexta-feira. Então a gente vai ter terça, quarta, quinta e sexta. Esses 4 dias da semana serão momentos onde a gente vai estar falando de notícias que foram importantes, que se destacaram nesse período dessa semana. E a gente vai estar, de alguma maneira, conversando sobre essas coisas que foram mais importantes e que podem influenciar as nossas decisões enquanto investidores. Porque essa é a finalidade do Café com Ações. Falar de economia, falar de bolsa de valores, falar de investimentos. Então a gente vai estar pontuando tudo isso a partir das notícias que saem, sobretudo em órgãos sérios de credibilidade e que a gente pode checar as informações, as fontes e assim, vamos dizer, olhar algo que realmente tem algum valor do ponto de vista de conhecimento e de conteúdo, porque aí a gente pode utilizar isso para balizar as nossas decisões quanto aos nossos investimentos. Muito bem, o que é que eu gostaria de destacar para vocês logo nesse nosso primeiro dia do canal Café com Ações? A primeira notícia é do estado de São Paulo. Essa matéria saiu no dia 31. Em ano de pandemia, ouro e moedas estrangeiras têm maior ganho. Bolsa fecha no azul. Então aqui eles vão falando que no ano do coronavírus, que assombrou o mundo, derrubou os mercados, enfraqueceu as economias globais, o ouro foi considerado um porto seguro para momentos de turbulência. Liderou o ranking dos investimentos de 2020 com valorização de 56%. O ativo foi acompanhado pelo euro e pelo dólar, que renderam 42% e 29% respectivamente. A tradicional caderneta de poupança ficou na lanterninha do ranking com um ganho de apenas 2,12% no ano. O Ibovespa, que é o índice que mede, ele dá uma média de alguns papéis que compõem esse índice, né? Cerca de 70 e poucos papéis compõem o índice, o Ibovespa, e ele dá uma noção. São as ações mais negociadas em bolsa, são as ações que têm uma maior tradição e que aí o Ibovespa está sendo sempre renovado pela B3, né, pela Bovespa, e eles não dão uma média. Então,
eu não gosto de utilizar muito essa análise de o Ibovespa subiu 2,12%. Parece que a Bolsa subiu 2,12%, entendeu? Eu não gosto desse indicador. Eu acho que ele é um indicador que não traduz a realidade do que é a Bolsa de Valores. Mas vamos lá. Então eles estão colocando aqui que o Ibov teve uma valorização de 2,12%. Aí ele diz assim, por pouco, esse tipo de matéria eu estou acostumado a ver todos os anos. E geralmente, quando sobe pouco o Ibovespa, que é essa média, aí vem essa colocação aqui, por pouco não terminou como a pior aplicação de 2020. Aí parece que a Bolsa, por pouco, não foi a pior aplicação de 2020. Ora, vamos ter paciência, né? Aqui até agora ele não explicou o que é o Ibovespa. Ele está insinuando para as pessoas que não sabem o que é o Ibovespa, de que a Bolsa foi por pouco a pior aplicação de 2020. Entendeu? Então eu acho que é uma má forma de comunicar. Isso é recorrente. Quase todos os anos eu vejo esse tipo de cobertura e acho que o leitor precisa ser mais crítico quando vê esse tipo de coisa, né? Então, aqui ele vai continuando falando, né, que a pandemia causou os danos, o Ibovespa teve vários circuit breaker, e aí agora aqui no final do ano as coisas melhoraram com a volta do investidor estrangeiro, que foi se aproximando mais da Bolsa, os anúncios de vacinas, a recuperação foi acontecendo, né? Então, no ranking que alguns economistas fazem todos os anos, saiu lá em primeiro lugar o ouro, em segundo lugar o euro, em terceiro lugar o dólar, depois títulos indexados ao IPCA e o Ibovespa um pouquinho à frente do CDB, o CDB com 2,65 e o Ibovespa com 2,92. Fundo de renda fixa como 2,37. Esse tipo de coisa não é legal. Se a gente quer desenvolver uma cultura de investimentos no Brasil, essa forma de comunicar é totalmente equivocada e contraproducente. Ela desestimula o investimento em bolsa. Por quê? Porque a minha carteira de ações performou 110%. Então como é que eu vou ficar me prendendo que o Ibov valorizou 2,92%? Não é verdade? Se a minha carteira performou 110%, segunda-feira a gente vai fazer um vídeo falando sobre sobre essa questão do ponto de entrada, né? A gente vai falar um pouquinho sobre ações com potencial. Vamos aguardar segunda-feira para a gente falar um pouco mais sobre isso. Mas o fato é que você tem muitas ações dentro da Bolsa e é preciso tratar, são setores diferentes, são empresas diferentes, momentos diferentes. Não dá para tentar resumir a Bolsa de Valores com a valorização do Ibov, que geralmente ela não é tão expressiva, porque se trata de uma média, né? E em anos que sofre, vamos dizer assim, maiores tensões na Bolsa, acaba sendo uma rentabilidade pequena o Ibov, como está aqui, que em 2020 foi 2,92. Mas é aquilo que eu digo, é uma informação que precisa ser tratada. Infelizmente, a nossa imprensa não trata as informações como deveriam. E aí fica essa ideia de que a Bolsa não valeu a pena, né? Só subiu 2,92. Mentira, porque na verdade, a depender do que você comprou, quando você comprou, você pode ter tido valorizações na Bolsa de 100%, 200%, 400%, né? Eu investi em Magazine Luiza e tive uma valorização de mais de 300%. Eu investi em Oi e tive uma valorização de mais de 170%. Então, como vou ficar me prendendo com o Ibov com 2,92? Então, é o tipo de notícia que eu acho que precisa ser cobrada dos jornais, um melhor tratamento da informação, porque é sempre meio que desestimulante, entendeu? Você olhar um número desse é como se você estivesse dizendo às pessoas não invistam na Bolsa, e quando é o contrário, entendeu? Bom, independente disso, uma outra matéria do Estadão chama atenção para esse número de
crescente de pessoas físicas na Bolsa, né? O presidente da Bolsa fala que essa foi uma grande surpresa na crise, né? Aí tem uma entrevista com ele no Estadão, e aí ele disse: todo mundo esperava um ano positivo no início do ano, mas ninguém esperava essa trajetória que teve. Eu acredito esse movimento, sem dúvida, o juro baixo, o atual patamar da Selic faz as pessoas repensarem seus investimentos. Os brasileiros estavam muito acostumados a um juro de 1% ao mês, algo que era totalmente fora do normal, da realidade do mundo. Esse foi o grande catalisador. E essa agora é uma tendência que eu acredito que seja sem volta. Além disso, tivemos o tema tecnologia, que está facilitando o investimento. Finalmente o segmento de distribuição está tomando uma certa forma. Está ficando claro que vai haver os vitoriosos desse cenário de consolidação do sistema de distribuição independente, algo capitaneado pela XP, mas também tem o BTG Pactual ganhando corpo. Esse movimento fez com que grandes bancos também reavaliassem sua forma de trabalhar, e ainda tem uma nova geração que está estudando mais investimento. Isso tudo tirou o mercado da inércia, né? Aí eu pergunto sobre o número de pessoas físicas, e aí ele diz: acho que talvez isso tenha sido a maior surpresa positiva do ano passado. Estamos no início de um processo de diversificação de educação financeira, e acho que isso também ajudou no comportamento das pessoas físicas, que viram na queda da bolsa uma oportunidade de entrada e não de retirada de seus investimentos. As pessoas físicas colocaram mais de 80 bilhões de reais diretamente em ações. O volume e a velocidade dos investimentos foram a maior surpresa no meio da crise. Então veja, de fato essa foi uma grande surpresa, mas ainda é um número incipiente. Nós temos cerca de 3 milhões de pessoas investindo na Bolsa no Brasil. Isso é em torno aí de 1,5% da nossa população. É um número muito pequeno, muito inexpressivo ainda. Dobramos o número de investidores, mas ainda é um número muito pequeno. E há um amplo espaço, óbvio, de crescimento. E, além disso, chama a atenção que tem muita gente jovem entrando no mercado e que precisa estudar, porque o mercado de ações, para quem não tem conhecimento, quem não tem preparo, pode ser muito arriscado, pode ser muito perigoso, pode ser muito selvagem. A pessoa sem preparo, sem conhecimento, pode perder todo o seu dinheiro ou parte expressiva do seu dinheiro. Eu sempre digo isso aqui, dizia isso no Viver de Renda, e vou estar aqui também falando sobre isso no Café com Ações. Outra notícia importante para compartilhar nesse primeiro dia do ano. Espero que todos tenham tido uma ótima entrada de ano, né? Aproveito para reforçar aqui o meu feliz ano novo para todos. Que esse ano seja um ano de muita saúde, de muita paz, de muitas alegrias e bons investimentos, né? Vamos ganhar dinheiro. Uma notícia que chamou a atenção, saiu no canal Bloomberg no dia 30 de dezembro, sobre mudança na composição do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, né? Então, o que aconteceu por lá? Basicamente, alguns diretores saíram, né? A matéria diz assim: mudanças no painel de decisão dos juros do Federal Reserve tornarão menos provável um aperto da política monetária no ano novo, independentemente do impacto da distribuição de vacinas contra a Covid na economia. Na rotação anual de membros votantes no Comitê Federal de Mercado Aberto, que é o FONC, na sigla em inglês, os 4 presidentes regionais do Fed que receberam esse privilégio em 2021 serão mais inclinados à prática do afrouxamento da política monetária do que os que estão sendo substituídos. Essa mudança ela se destaca com a chegada de Charles Evans, do Fed de Chicago, e de outras autoridades mais previsivelmente abertas ao afrouxamento monetário. E o que é que isso significa? Significa que os juros, muito provavelmente, estarão baixos nos Estados Unidos ao longo do ano de 2021. Essa é a expectativa com esse novo perfil do Federal Reserve. Por que isso é importante? Porque é esse juros baixo que estimula as empresas a tomar empréstimos, a contratar financiamentos, né, a investir. Então é importante esse juros baixo nos Estados Unidos porque é um estímulo à economia.
Outra notícia importante, aí na verdade não foi uma notícia, foi um artigo do Alexandre Schwartzman. O Alexandre Schwartzman, ele foi diretor do Banco Central aqui no Brasil, ele foi economista-chefe dos bancos ABN AMRO e do Santander, e ele hoje tem uma empresa de consultoria dele, né? É formado nos Estados Unidos em economia, é uma pessoa respeitada lá fora. E eu sempre acompanho as coisas que ele fala e que ele escreve. E aí ele escreveu um artigo, esse artigo foi para o Estadão, e aí ele comenta o seguinte: há vários dilemas sérios no que se refere ao futuro das contas públicas do Brasil, mas certamente nenhum tão urgente quanto o destino do auxílio emergencial. Não resta dúvida acerca do papel que desempenhou no período mais agudo da crise, quando, já considerando seu impacto líquido na migração do Bolsa Família, representou transferências da ordem de 45 bilhões por mês, mais tarde reduzidas a cerca de 20 bilhões por mês. Mais do que a recuperação forte nos segmentos de bens, conforme capturado pelo bom desempenho do varejo, que em outubro registrou vendas 5% superiores às de fevereiro, o auxílio foi essencial para evitar que parcela considerável da população brasileira fosse destinada à absoluta miséria. Entre fevereiro e julho, o nível de ocupação no país caiu de 94 para 80 milhões. Sem o auxílio, teríamos 14 milhões de pessoas a mais desprovidas de qualquer renda. E aí ele continua falando sobre isso, e aí mais na frente ele vai chegar e dizer o seguinte: o fim do auxílio emergencial deve deixar parcela significativa da população sem meio de subsistências. É verdade que a indicação de que nem toda a transferência foi gasta, tema que já mencionei há algum tempo. Minha hipótese é de que a elevação dos saldos de dinheiro em poder do público refletiam esse fenômeno, dado que os recursos usados para as compras em estabelecimentos comerciais provavelmente foram transformados em depósitos bancários. Ele dizendo que algumas pessoas usaram para consumo o dinheiro e outras até chegaram a fazer uma reserva diante da crise que está aí, né? Houve, como se vê, aumento considerável de papel moeda em poder das pessoas, de pouco menos de 220 bilhões a preços de hoje em fevereiro, valor próximo ao apontado pela tendência para algo em torno de 300 bilhões no período julho-outubro, bem acima da tendência. De lá para cá, contudo, houve queda em termos dessazonalizados, talvez já refletindo na própria redução no valor da transferência, e conclui-se que alguma prorrogação do auxílio seja necessária. Obviamente considerando que tem que ter cuidado para que não haja exagero, que não haja liberação de recursos para quem não necessita, houve algumas fraudes, né? Mas que temos que ter cuidado com o endividamento do país, as contas públicas, mas no final ele termina exatamente dizendo isso, de que a despeito disso tudo, é fundamental ter noção de que é preciso olhar para essa classe social menos favorecida e que o auxílio emergencial é a grande resposta que o governo federal deu. Então, ainda que seja um valor mais reduzido, que deveria se pensar em alguma extensão desse valor, pelo menos por um curto período. Essa é a lógica do artigo dele, no que eu concordo. O mercado de trabalho ele não vai retomar rapidamente, né, aos níveis pré-crise, porque a gente ainda está dependendo de vacina nesse início de ano. Provavelmente os 3 primeiros meses aí a gente ainda está engateando na vacinação, infelizmente, porque o Brasil perdeu muito tempo para vacinar. Os outros países dispararam seus processos de vacinação em dezembro e a gente ainda nem começou, né? O Reino Unido, vem uma outra notícia, no G1, o Reino Unido aprova vacina contra a Covid desenvolvida pela Oxford e AstraZeneca. Essa é uma boa notícia, é a terceira vacina liberada lá no Reino Unido. Já tem a da Moderna, a da Pfizer e agora a da AstraZeneca com a Universidade de Oxford. E essa notícia é especialmente boa para o Brasil, porque
ela também será produzida no Brasil pela Fiocruz. Então, essa é uma notícia que repercute diretamente para a gente. O Reino Unido aprovou na quarta-feira, dia 30, a vacina contra a Covid desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela farmacêutica AstraZeneca. O país foi o primeiro a conceder essa aprovação. Então, boa notícia para o Brasil. Esperamos que as coisas se agilizem, né? O Brasil está muito moroso nesse processo de vacinação. Até a Argentina, aqui do nosso lado, já está vacinando. E por que isso é importante? Para que essa notícia que eu vou ler agora, ela não continue acontecendo. Temporada de cruzeiros, essa foi uma matéria do Estadão. Temporada de cruzeiros 2020-2021 é cancelada no Brasil. A MSC Cruzeiros desistiu da ideia de oferecer roteiros no verão brasileiro. A empresa alega que, diante das questões relacionadas ainda ao Covid e as necessidades de medidas de segurança, não teria tempo suficiente para preparar a sua operação, considerando logística e treinamento de protocolos de saúde. E aí suspendeu a temporada. Existe aí uma série de impactos que a gente enxerga no setor hoteleiro, no setor de restaurantes, artesanato, né? Toda essa indústria que gira em torno do turismo continuará sendo afetada em 2021 aqui no Brasil. Ou seja, sem vacina, as coisas ficam difíceis. Duas notícias para finalizar. Uma foi por conta de uma pergunta que um assinante do canal do Viver de Renda me fez sobre uma notícia antiga, né? Quer dizer, antiga, circulou no jornal agora em dezembro, sobre o processo contra o filho do presidente Lula, que envolve a Oi também, né? Se isso repercutia de alguma forma com a Oi. Não repercute nada, esse é um caso antigo, na verdade todo mundo sabe desse caso, né? A magistrada de São Paulo enviou a investigação sobre contratos entre a Oi e o filho do Lula para o Rio de Janeiro. Do que se trata? Se trata de uma operação da Lava Jato que foi chamada de Mapa da Mina. Ela aconteceu em 10 de dezembro de 2019, mirou acordos entre a Oi e as empresas do Lulinha, né, o grupo Game Corp, que naquela época fazia mídia, jogos eletrônicos, projetos na área de tecnologia, que entre 2004 e 2016, segundo os investigadores do Ministério Público Federal, receberam da Oi 132 milhões de reais. Essa foi a fábula que a Oi pagou, sabe-se Deus por quê, ao filho do ex-presidente Lula, né? O Lula, à época, chegou a dizer que o filho dele era o Steve Jobs brasileiro, entendeu? Foi a declaração que o presidente Lula, na época, deu, que o Steve Jobs brasileiro era o filho dele. Qual o problema disso? Na verdade, não vejo nenhum problema. Para finalizar, uma matéria que saiu também sobre a Oi, no Space Money, um informativo dessa área econômica, né, do Investing.com, e aí dizendo 5 ações para investidores de primeira viagem terem na carteira em 2021. Os analistas do BTG Pactual escolheram as ações da B3, Magazine Luiza, Petrobras, Oi e Vale para compor uma carteira recomendada para 2021, voltada a iniciantes na Bolsa Brasileira. Segundo o Banco de Investimentos, um relatório divulgado no dia 16 de dezembro, os papéis são de empresas de diferentes setores que se encontram em boa situação para aumentar lucros e gerar valor aos acionistas e que representam boas opções para superar a rentabilidade da era de ouro da renda fixa no Brasil. Falaremos um pouco mais sobre isso no nosso resumo semanal sobre a Oi, mas aqui já uma pincelada, né, sobre essa notícia, onde esses papéis foram indicados exatamente por isso, né, para que é uma boa situação para aumentar lucros e gerar valor para os acionistas. E a Oi está entre esses 5 papéis apontados pelo BTG Pactual. Dessa forma, nos despedimos do nosso primeiro Café com Ações aqui neste canal. Se inscreva, por favor, deixe seu like, compartilhe com os amigos. A partir da semana que vem estaremos de terça a sexta-feira neste canal, a partir das 18 horas, fazendo a nossa atualização aí
das notícias sobre economia, investimentos e bolsa de valores, e sempre acompanhados de um bom café. Uma boa tarde, fiquem com Deus e um feliz ano novo. Tudo de bom para vocês e excelentes investimentos para nós todos. Tchau!